Ô galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha nos mais diversos horários. Estamos aqui hoje para mais um papo com a coordenação. Hoje trabalharemos uma sugestão dada aí por uma das nossas alunas que tem assistido e nos acompanhado nos nossos últimos papos e fez uma solicitação, uma sugestão aqui para que nós trabalhássemos, que é o seguinte: professor, como que a gente desenvolve alguns temas para nos dar bem, né, para conseguir ter bom êxito em algumas provas, como redação, por exemplo, e como abrir o nosso horizonte, nossos leques de possibilidade de reflexão. Eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Gente, olha só, hoje, cada vez mais, principalmente nas provas de vestibular, tem se trabalhado uma ideia de desenvolver temas diversos, né? Então, por exemplo, hoje, temas que estão relacionados, por exemplo, com o racismo, temas que falam um pouco de política, falam da democracia, falam dos valores democráticos, temas que falam, por exemplo, sobre violência, violência doméstica, violência urbana e as demais violências aí que são trabalhadas, ou melhor, que ocorrem, né, em meio à sociedade, e outros temas diversos que são trabalhados em vestibulares. E esses temas também, eles são assim cruciais para que você desenvolva uma boa argumentação, por exemplo, em uma redação. Sim? Então muita gente tem muita dificuldade com a redação. Às vezes o problema não é nem em si escrever, às vezes a pessoa sabe escrever. Mas aí depois de um tempo a pessoa começa a pensar como é que eu vou desenvolver argumentos sobre um determinado tema. Eu pergunto: o que você acha, por exemplo, do racismo, né? E aí você vai me dizer: ah, não, eu acho que o racismo é ruim, o racismo não pode acontecer, o racismo é crime, o racismo é um problema e tal. Mas assim, como é que eu vou falar melhor sobre o racismo? Como é que eu vou desenvolver um tema mais argumentativo, citando referências e tal, a respeito do racismo, por exemplo, ou da violência? Como é que eu vou falar de violência urbana? A violência é ruim, né? A violência atrapalha, a gente tem medo, a gente vai na rua e é assaltado, isso é um absurdo, né? A gente faz comentários assim, opiniões bem curtas a respeito do assunto, e às vezes na hora de desenvolver uma redação, por exemplo, de 15 a 20 linhas, a gente fica sem saber como desenvolver tantos argumentos a respeito daquele assunto, tá? Então, obviamente, uma das coisas que você precisa fazer, cara, bastante é treinar, né? Você buscar referências aí, buscar escrever mais sobre o assunto, mas é importante você saber que, gente, a questão, por exemplo, da redação não é uma coisa que você tem que memorizar uma regra, uma forma de fazer e ir lá e executar. Até porque, se você for com essa cabeça, por exemplo, para alguns vestibulares, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a UERJ, se você for com aquela redação assim, configurada conforme as regras de cursinho preparatório, por exemplo, é possível que você vai escorregar ali e não vai conseguir obter uma boa nota. Então, olha só, gente. Hoje, o pensamento reflexivo, ele é muito valorizado na educação, tá? Porque é pensado uma ideia de que a gente precisa desenvolver o cidadão não apenas para executar uma determinada função, ou seja, aquele cara como se ele fosse uma máquina, ele fica ali botando prego, e não tem muita capacidade de raciocínio, capacidade de reflexão, uma certa autonomia intelectual. Então hoje, nos âmbitos das provas, dos vestibulares, sobretudo, é muito pensado a formação de um cidadão autônomo, de uma pessoa que tem as suas próprias opiniões, mas que essas opiniões não sejam opiniões irresponsáveis e opiniões infundadas. Antes de tudo, essas opiniões elas precisam ser pautadas, elas precisam ter refletidas, elas precisam ser expressadas a partir de dados, de informações, de estudos, de análise, de pensamento crítico, né? A gente não diz, só porque me falaram, então é assim. Não é exatamente desse jeito. É um cidadão que saiba pesquisar, que saiba raciocinar, que saiba refletir, que saiba ter uma opinião, mas que essa opinião precisa estar acompanhada de fundamentos que corroborem aquele determinado argumento. Ou seja, achismo não cabe aí nessa parada, tá bom? Então, como é que a gente pode desenvolver um pouco mais esse tipo de pensamento crítico? Então, vamos lá, gente.
Primeiramente, um dos ramos que nos ajudam bastante a refletir e a pensar sobre essas questões, tá? É, por exemplo, a filosofia e a sociologia. Inclusive aí, ó, alô, galera aí da FGV, galera aí que vai fazer, por exemplo, a prova do bombeiro. A prova do bombeiro também vai ter questões de sociologia, tá? E aí, como é que a gente precisa raciocinar essas questões aí? Então, talvez nem todo o assunto dê só para esse papo. Talvez a gente vai precisar de um pouco mais de assunto ou mais de vídeos para a gente detalhar um pouco melhor esse assunto que realmente é bem abrangente. Mas, gente, a filosofia, a sociologia, também, claro, a história, são ramos da ciência que nos fazem pensar, que nos ajuda muito a desenvolver esse pensamento crítico a respeito das questões sociais que ocorrem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, se você for pensar sobre a questão da violência contra a mulher, existe uma estrutura de pensamento cultural, social e até mesmo econômico que foi favorecendo uma certa desvalorização da mulher com o passar dos anos. E são essas questões que você precisa conhecer na hora de não só elaborar a redação, como também na hora de compreender alguns textos propostos de interpretação, tá bom? Então isso é crucial para você, por exemplo, arrebentar em linguagens e entender. É claro que eu não estou dizendo que você vai aprender sobre as questões raciais ou as questões da violência só para passar em prova, tá, gente? É claro que são coisas que valem muito aí também para pro nosso dia a dia, vale demais aí para a gente conseguir viver melhor em sociedade, mas para além disso também existem as questões das provas aí que hoje o nosso papo aqui, é o que a gente está raciocinando aqui, porque você que está aqui com certeza quer passar em alguma prova. Então o que acontece? Então quando você vai trabalhar hoje essas questões mais subjetivas, ou seja, que não tem exatamente uma fórmula, que não é exatamente uma conta que você tem que fazer, mas você precisa antes de tudo saber refletir, desenvolver um pensamento reflexivo, a filosofia e a sociologia, elas são muito importantes para que você desenvolva esse pensamento. Professor, o que eu faço? Eu começo a procurar livros de filosofia, livros de sociologia, livros e livros de história, começa a ler tudo. Não. Você não precisa fazer isso. Hoje você tem até mesmo o próprio YouTube como uma ferramenta importante para que você desenvolva esse processo. Então, gente, olha só, eu vou citar aqui alguns nomes. O cara aqui da edição, que é brabo pra caramba, vai colocar esses nomes aqui embaixo, para que você veja aí as maiores sugestões no campo da filosofia e da sociologia de autores que você precisa conhecer. Mas, professor, eu vou ter que ler esses livros? Não necessariamente você precisa ler esses livros, mas é importante você ver resenhas na internet, por exemplo, sobre esses autores, para você conhecer, compreender o que eles pensavam, quais são as principais frases, quais são os principais pensamentos e raciocínios desenvolvidos por esses autores, para que favoreça aí a sua argumentação e também o seu pensamento cognitivo, seu pensamento reflexivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da sociologia muito famoso, um autor polonês chamado Zygmunt Bauman. A principal obra, eu diria, de Zygmunt Bauman foi o livro chamado Modernidade Líquida, em que, nesse livro, o Bauman trata a modificação, as principais modificações na nossa sociedade, desde o início do século XIX, final do século XIX para o século XX, sobretudo também século XXI. Então, o Bauman trata a modernidade líquida, ou seja, ele trata a modernidade anterior ou décadas anteriores como uma modernidade sólida, em que tudo estava bem estruturado, bem solidificado. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. A concepção que existia de família, por exemplo, é homem, mulher e sua prole. Hoje, por exemplo, existem vários debates hoje sobre família, de configurações familiares diversas, que independentemente de posição religiosa, política e tal, mas você hoje se depara com isso, né? É uma realidade que está aí presente na nossa sociedade, independentemente
independentemente se você é ou não é a favor, não é a questão aqui, mas são temas que vão, vez ou outra, aparecer aí nas nossas provas também, porque são questões que fazem parte do nosso contexto social, ok? Então, essas questões irão certamente aparecer e é importante você saber argumentar, você saber desenvolver um assunto sobre essas questões. Então, o Bauman, por exemplo, bota aí, ó, Zygmunt Bauman é um dos autores principais, ele fala de modernidade líquida. Aí, se você, meu filho, no YouTube mesmo, você colocar modernidade líquida Bauman, você vai ver várias resenhas. E aí, vou citar para vocês aqui alguns autores brasileiros que tratam, alguns desses autores internacionais, como também nacionais, que falam muito e são muito motivados por ele. Então, ó, bota aí na tela, atenção aí na edição, tá bom? Bota aí na tela. Tem, por exemplo, o Leandro Carnal. Leandro Carnal é um professor de história da Unicamp, ok? Ele é um cara assim bem famoso, bem conhecido, de repente você já conhece o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele fala sobre temas diversos, vídeos diversos, e você coloca um videozinho lá, uma palestra, enquanto você está em casa, varrendo, passando, lavando, você fica ouvindo aquela palestra e você vai entendendo ali basicamente as argumentações que ele vai apresentar ali para falar de uma determinada questão. Você não precisa necessariamente concordar e pensar igual, a gente não está falando disso, mas ali você tem parâmetros, você tem ali a ferramenta, você consegue enxergar as formas que esses pensadores abordam os assuntos e desenvolvem esses assuntos. Então vai aqui, por exemplo, o Leandro Carnal como uma sugestão. Um outro pensador também, bastante conhecido aí no meio, por exemplo, é o Luiz Felipe Pondé, tá? O Pondé também é um grande pensador que fala muito, muito sobre questões diversas aí. E é bom você até seguir essa galera aí, cara, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Por quê? Porque às vezes você fica assistindo um monte de blogueirinho e tal, falando coisa nada a ver, tirando foto em um lugar e outro tal, fazendo viagem, postando um monte de coisas assim que não tem muito a ver com a sua formação intelectual. Então, sobretudo nesse momento que você está estudando, está se preparando, é bom você mergulhar nesse mundo aí do conhecimento, do pensamento, da reflexão. Para quê? Para que você amplie aí a sua percepção, tá bom? Enquanto você estiver se preparando para a prova, é importante que você tenha esse empenho, tá? Então, ó, falei do Leandro Carnal, falei do Luiz Felipe Pondé, vou falar um outro aqui, Clóvis de Barros Filho, sim. Clóvis de Barros Filho também professor, foi professor na PUC, na USP, Clóvis de Barros Filho, tá? Fala de várias questões relacionadas também às aos nossos confrontos, enfrentamentos e diversos problemas que a gente vive aí em sociedade, tá? Clóvis de Barros Filho. Aí, por exemplo, gente, outros autores assim internacionais que é bom você pesquisar, você conhecer. Então, ó, tem o Bauman, tá? O Zygmunt Bauman, que eu já falei aqui. Tem também, por exemplo, o Foucault, Michel Foucault, tá? Michel Foucault tem livros, inclusive, maravilhosos, como, por exemplo, Vigiar e Punir, A História da Loucura, A História da Sexualidade, mas são livros, assim, muito grandes, calhamaços, de 300, 400 páginas. Se você parar para ler tudo, obviamente, você vai perder muito tempo. Então, você vê resenhas e você vê assuntos sobre, né, vídeos que façam palestras sobre esses autores, tá bom? Então coloca aqui na tela, ó, Michel Foucault, ok? É um grande autor aí, né, do pensamento aí reflexivo, tá ok? Então, por exemplo, também tem outros autores diversos, né? Outros autores diversos, eu tô aqui raciocinando e tentando aí condensar para você, para que você tenha um pouco resumidamente aí o que você precisa mais ou menos estudar, tá? Então falei do Bauman, falei do Foucault, vou falar agora do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ok? Foi um filósofo alemão. Gente, o Nietzsche é um dos autores muito explorados, muito comentados aqui no Brasil. Ele é muito pensado, muito raciocinado, tá? Então o que acontece? Então o Nietzsche é um filósofo assim espetacular, é um filósofo muito interessante para que você estude um pouco sobre o Nietzsche. Não vai pegar livro do Nietzsche, cara, não, mas coloca só o Nietzsche aí, dá uma olhadinha no que o pessoal fala sobre o Nietzsche. E aí, olha,
tem uma professora espetacular, que fala também sobre o Nietzsche. Tem uma palestra aí, tá bom? Uma palestra aí no YouTube, você coloca assim, Scarlett Marton. Aí o editor vai botar o nome aqui na tela, Scarlett Marton. Ela é especialista no Nietzsche, tem uma palestra dela sobre o Nietzsche, uma entrevista que ela fala sobre o Nietzsche, e é uma coisa muito bacana, tá bom? Então o Nietzsche é legal, ok? Então, por exemplo, eu tô dando aqui para vocês os principais autores que hoje são bem contemporâneos e trabalharam temas que atravessam o nosso dia a dia, que atravessam o nosso cotidiano, e eles estão assim muito presentes no pensamento reflexivo nos tempos de hoje dos principais teóricos, cujos alguns deles brasileiros, inclusive, eu te passei para você aí ouvir, escutar e ampliar a sua percepção. Professor, no que isso vai me ajudar? Né? No que isso vai me ajudar? Primeiramente, cara, isso vai ajudar a você olhar, por exemplo, as ciências humanas com outro olhar, com uma outra perspectiva. Então, por exemplo, a história muitas das vezes, muitas vezes ela se torna uma história assim, que fala muito de datas, de período, data tal aconteceu o quê? Data tal aconteceu assim, aconteceu assado. Então, ela basicamente procura narrar os fenômenos ocorridos, mas nem sempre a história tece uma percepção crítica a respeito da ocorrência de um determinado período. É claro que existe o ramo da história que faz isso, mas às vezes o professor, né, na busca aí de te informar sobre as datas, você memorizar a data, independência, proclamação, saber tudo o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu, né? Passa as informações digamos assim, cronológicas, né, de tudo que aconteceu, mas não necessariamente faz, às vezes, uma leitura crítica. E alguns vestibulares, como a UERJ, por exemplo, tem uma leitura bastante crítica, ok? Sobre o período da escravidão, sobre o período de proclamação, sobre o período de independência, sobre o período de primeiro reinado, de segundo reinado. Então, é importante você ter uma visão crítica. Professor, como assim uma visão crítica? Não estou conseguindo entender, vou explicar melhor ainda para você. Olha só, cara, digamos que você sabe, por exemplo, você sabe que no Rio de Janeiro, né, os portugueses vieram de Portugal, a corte portuguesa veio aqui e tal, não sei o que, pisou nas nossas terras, né, que antes era só uma colônia, aí passou a ser, né, habitado aqui por boa parte dos portugueses. Chegando aqui, por exemplo, eles começaram a dominar ali as regiões, né, as regiões que hoje nós conhecemos como central do Brasil, ali Praça 15, né, e tal, ali aquela região ali toda. E aí o que acontece? E aí, com isso, depois, com o processo histórico, os negros, por exemplo, começaram a se afastar e a subir, por exemplo, para os morros cariocas. Por quê? Porque aquelas partes baixas, né, supostamente ali melhor de morar, então ficou ali para a corte portuguesa, que foi dominando ali os territórios, foi, né, tomando posse ali de vários locais da região, e aí eles começaram a subir. E hoje, por exemplo, um dos efeitos que a gente tem é que a população negra, basicamente, ainda está muito concentrada ali nas favelas. Isso, obviamente, é um efeito lá dos tempos da colonização de Portugal aqui no Brasil. Então, por exemplo, ter essa percepção um pouco mais crítica, né, na perspectiva não só histórica, mas também cultural, econômica, social, entender por que algumas coisas são assim, funcionam assim, nos ajudam em diversos aspectos, como, por exemplo, no aspecto da própria linguagem. Por quê, gente? Porque a linguagem, ela também é construída a partir dessas questões sociais, econômicas, culturais e históricas, né? A linguagem que a gente desenvolve, o modo que a gente fala, as palavras que a gente usa, carregam consigo uma história que é marcada pelo tempo, ok? Porque a linguagem também se desenvolve com o tempo. Então, por exemplo, às vezes para você responder uma questão de língua portuguesa, o seu conhecimento histórico e crítico, ele é essencial nesse seu processo aí de entendimento e muitas vezes de proposta da banca. Você saber o que a sua banca pensa, como a sua banca raciocina e costuma abordar as questões sociais, você consegue junto com ela tecer uma resposta
coerente com aquilo que está proposto na questão. Então, assim, às vezes, o cara tem uma questão de interpretação, ele olha para aquela questão e não consegue resolver. Mas a partir do momento que ele tem também uma percepção crítica, que ele sabe quais são os argumentos, as bases, os fundamentos, né, intelectuais, os fundamentos teóricos que estão por detrás daquelas questões, isso vai ser essencial na hora de você conseguir ter maior êxito, assertividade ali nas questões que estão propostas para você. Então, hoje, gente, a dica, ela foi essa, tá? A gente, hoje, assim, eu sei que, assim, a dica, ela não foi exatamente, assim, objetiva, porque a gente está no campo das ciências humanas. E no campo das ciências humanas, a gente trabalha outros aspectos que não são necessariamente aspectos objetivos. Então, hoje, aqui, diferente das aulas de matemática, a gente não tem uma fórmula aqui pronta para você, falando, você usa essa fórmula aqui, passo 1, passo 2, passo 3, tá bom? Então, assim, mas é uma dica essencial para quem vai fazer as provas nos dias de hoje. Desenvolver esse pensamento crítico, as questões que tangem a desigualdade social, as questões que tangem o racismo, o feminicídio, a violência doméstica, a violência urbana, tá? E outras demais mazelas, demais problemas sociais que nós vivenciamos hoje em dia. Então, essa foi a dica de hoje, com o Papo com a Coordenação. Comenta aí, curte, compartilha e mais, nos comentários você pode aproveitar e deixar as suas sugestões para temas que nós trabalharemos posteriormente. Se eu não souber, dou meu jeito aqui, pesquisa, a gente cria aí um assunto, uma conversa maneira e um papo, né, bacana para que você compreenda, para te ajudar e vai dar tudo certo. Com certeza você vai ser aprovado e vai alcançar o tão sonhado objetivo de entrar no concurso, não é isso? Então é só um abraço para você, até mais, tamo junto, meu parceiro, valeu, tchau, tchau.